Parábola do Filho Pródigo: 5 verdades poderosas que revelam o coração de Deus por quem precisa recomeçar. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é uma resposta direta de Jesus às críticas dos fariseus e escribas, que murmuravam porque ele recebia pecadores e comia com eles. Diante desse cenário carregado de julgamento religioso, Jesus não inicia uma discussão teológica. Ele conta histórias. 3 histórias. Todas com o mesmo fio condutor: algo precioso se perdeu, alguém procurou, alguém encontrou e houve grande alegria. Primeiro, a ovelha perdida. Depois, a dracma perdida. E então, a mais longa, profunda e conhecida delas, o filho perdido. O pano de fundo é essencial: Jesus está desenhando o coração do Pai em contraste com o coração dos religiosos. Enquanto os fariseus se preocupavam com quem merecia estar perto de Deus, Jesus revelava um Deus que corre ao encontro de quem se arrepende. Isso muda tudo. Aqui, ele mostra que o pecado realmente afasta, destrói, humilha. Mas também mostra que a graça restaura, levanta e reintegra. Dentro desses versos entre o 11 e o 32, emergem pelo menos 3 temas centrais que precisamos destacar antes de destrinchá-los. 1. O movimento do coração humano longe de Deus: orgulho, independência e ilusões de autonomia. 2. O caminho da queda: fome, carência, solidão, identidades quebradas. 3. O coração do Pai: a graça que corre, o amor que restaura, a festa que celebra o retorno. Há ainda um 4º tema: o filho mais velho, símbolo da religião sem graça, da obediência sem amor, da moralidade sem misericórdia. Jesus não coloca esse irmão mais velho por acaso. Ele está olhando diretamente para os fariseus, para corrigi-los, mas também para nos alertar. Afinal, quantas vezes ficamos dentro da casa, mas longe do coração do Pai? Antes de entrarmos ponto por ponto, é importante perceber que essa parábola não é simplesmente sobre um jovem rebelde. É sobre todos nós. Todos, de alguma forma, deixamos o Pai. Todos, em algum momento, nos alimentamos das alfarrobas dos porcos da vida. E todos, pela graça, somos chamados a voltar. Se esta introdução falou ao seu coração e você deseja continuar estudando comigo esta parábola tão rica, considere se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar este conteúdo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra. 1. A ilusão da autonomia: quando o coração decide viver longe do Pai. O texto diz: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Lucas capítulo 15 versos 11 e 12. O pedido do filho mais novo, no contexto judaico, era extremamente ofensivo. Na tradição da época, pedir antecipadamente a herança equivalia a dizer: Pai, quero os seus bens, mas não quero o Senhor. A palavra usada para bens implica propriedade, vida material, aquilo que dava segurança e dignidade em Israel. O filho está rompendo com sua identidade, rejeitando o lar, a história, o afeto e a própria autoridade paterna. É a autonomia ilusória embrulhada em rebeldia. No grego, a própria estrutura da frase indica urgência. O filho não quer esperar o tempo do pai, nem o ritmo da maturidade. Ele quer a vida em seus próprios termos. Esse gesto ecoa Gênesis capítulo 3 verso 6, quando Eva toma do fruto porque deseja autonomia, independência, controle. A história humana se repete: quando buscamos liberdade longe de Deus, acabamos escravizados pelo que prometeu nos libertar. E como isso se manifesta hoje? Naquele jovem que decide que não precisa mais da igreja. Naquela mulher que pensa que pode sustentar a vida espiritual sem oração. Naquele homem que crê que sua inteligência, seu trabalho, sua saúde e seus recursos lhe bastam. Quantos não dizem com os lábios: eu creio em Deus, mas com o coração declaram: quero a minha vida do meu jeito? Jesus conta essa parábola porque ele sabe que, quando o coração decide ir para longe, a alma começa a morrer devagar. Essa independência que tanto seduz é uma miragem.
O filho achava que controlar seu dinheiro lhe daria controle sobre si mesmo. Achava que administrar seus passos lhe daria domínio sobre seu futuro. Mas ninguém encontra a vida plena fora da casa do Pai. Mateus capítulo 11 verso 28 não diz, vinde a vós mesmos. Diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E agora, uma pergunta necessária. O que, na sua vida, tem sido um pedido de herança antecipada? Em que área você tem dito a Deus, eu cuido sozinho? Que o Espírito Santo ilumine seu coração para perceber onde a ilusão da autonomia tem roubado sua paz. Talvez seja no casamento. Talvez no controle das finanças. Talvez naquela ferida antiga que você insiste em resolver com as próprias mãos. A verdade é simples, sempre que tentamos viver longe do Pai, o coração se esvazia. Que Ele traga sobre você um quebrantamento verdadeiro, capaz de abrir seus olhos para a graça que você tem ignorado. Que Ele restaure o desejo de depender, confiar e descansar no amor do Pai. Porque longe do Pai há movimento, mas não há vida. Há dinheiro, mas não há paz. Há decisões, mas não há direção. Volte o coração ao Pai, antes mesmo de dar o primeiro passo com os pés. 2. O fundo do poço. Quando a vida longe do Pai revela o custo da rebeldia. Após receber sua parte da herança, o texto afirma, poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas capítulo 15 verso 13. A expressão terra distante no original grego indica não apenas distância geográfica, mas ruptura relacional, separação de valores, abandono da cultura e dos referenciais familiares. O jovem não está apenas longe no mapa, está longe na alma. Ele rompeu com sua identidade para viver algo que ele julga mais livre, mais moderno, mais promissor. O verbo dissipou traz a ideia de espalhar, desperdiçar, deixar escorrer pelos dedos. É o mesmo contraste apresentado em Provérbios capítulo 21 verso 20, há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Jesus descreve alguém que acreditava controlar a própria vida, mas agora perde tudo sem perceber. O que ele pensava ser liberdade se transforma em escravidão emocional, moral e espiritual. E então vem o colapso. Houve uma grande fome naquela terra. Lucas capítulo 15 verso 14. A fome é sempre um recurso pedagógico de Deus na Bíblia. Em Gênesis capítulo 12 verso 10, uma fome leva Abrão ao Egito. Em Rute capítulo 1 verso 1, uma fome leva Noemi para Moabe. A fome desestabiliza, mexe com as prioridades, desmonta a autossuficiência. É um convite para reconhecer limites. É Deus dizendo, você não é suficiente para si mesmo. O jovem de Lucas 15 começa a experimentar o que todo coração afastado experimenta, vazio. Ele tenta se sustentar, tenta se recompor, tenta se adaptar, mas nada funciona. E ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos apacentar porcos. Lucas capítulo 15 verso 15. Para um judeu, porcos eram animais ritualmente impuros. Ele chega ao ponto mais baixo, social e espiritualmente. Não é apenas miséria, é humilhação. Quantas vezes você não viu alguém chegar a esse mesmo ponto? Talvez um amigo que, após abandonar a fé, caiu em relacionamentos destrutivos. Talvez um familiar que deixou a comunhão e acabou em vícios, dívidas ou solidão. Talvez você mesmo tenha vivido isso, uma fase em que, por fora, havia movimento, mas por dentro havia fome, falta, cansaço da alma. E veja a profundidade do texto. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Lucas capítulo 15 verso 16. O verbo desejar aqui é o mesmo usado por Jesus quando fala sobre o adultério no coração, em Mateus capítulo 5 verso 28. Não é uma vontade superficial, é um anseio profundo. É alguém tão quebrado que passa a desejar aquilo que antes desprezava. É a distorção completa dos afetos. Agora reflita. O que você tem desejado hoje que,
anos atrás, jamais imaginaria desejar? Que fome está revelando que você está longe de Deus? Talvez seja fome de reconhecimento, de afeto barato, de prazer momentâneo, de controle, de justiça por conta própria. Talvez seja uma fome que ninguém vê, mas que corrói por dentro. Jesus mostra que toda fome longe do Pai se torna uma prisão. Que o Espírito Santo te visite profundamente neste momento e te lembre, não importa o quão fundo você tenha caído, ainda volta. Ele não despreza quem está cercado de porcos, e ele resgata. Que o Senhor te liberte de toda ilusão de satisfação longe dele. Que ele te ajude a enxergar que a fome, às vezes, é a graça disfarçada chamando para casa. 3. O despertar da consciência, quando a graça acorda quem está longe. O texto atinge um ponto decisivo quando afirma, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas capítulo 15 verso 17. Essa expressão caindo em si é rica no grego, eis-auton, que significa literalmente voltou para dentro de si mesmo, recuperou a sanidade, recobrou o discernimento. É o despertar espiritual. É o momento em que a mentira da autonomia desmorona e o coração finalmente enxerga a realidade. Longe do Pai, não existe vida, dignidade nem futuro. Esse despertar não é produzido pelo esforço humano, é um movimento da graça. Assim como em Efésios capítulo 2 verso 1, onde Paulo diz que estávamos mortos em delitos e pecados, aqui o jovem revive interiormente antes de dar um passo com os pés. É um renascimento na consciência. O espírito age antes da ação. A lucidez nasce antes da mudança. A graça antecede a decisão. E quando ele cai em si, 3 coisas acontecem. 1. Ele reconhece sua condição, eu pereço de fome. 2. Ele lembra quem Deus é, na casa de meu pai há pão. 3. Ele reconhece sua indignidade, pequei contra o céu e perante ti. Esse tripé é a estrutura bíblica do arrependimento genuíno. Não é remorso. Não é medo das consequências. É consciência da ofensa, consciência da santidade de Deus e consciência da necessidade de retorno. É o mesmo processo que vemos no Salmo 51, quando Davi diz, contra-te somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, Salmo 51 verso 4. É o mesmo movimento do publicano em Lucas capítulo 18 verso 13, que nem ousa levantar os olhos e clama, tem misericórdia de mim, pecador. E aqui começa a virada, ele decide levantar-se. Ele decide voltar. Não porque mudou de vida, mas porque reconheceu que não consegue mudar sozinho. Essa é a essência do Evangelho. A salvação não começa quando a pessoa melhora, começa quando a pessoa desperta. Quantas vezes Deus já te trouxe esse despertar? Quantas vezes, no meio do seu desânimo, no meio da sua frustração, no meio da sua dor, algo dentro de você sussurrou, volte. Há pão na casa do Pai? Talvez isso esteja acontecendo agora mesmo enquanto você ouve. Talvez o Espírito esteja trazendo à tona memórias, arrependimentos, desejos de recomeço que você tentou enterrar. Agora reflita. O que você precisa confessar hoje que tem tentado esconder há anos? Que área da sua vida precisa reconhecer, eu estou perecendo de fome? E permita-me falar ao seu coração, o despertar que Deus produz não é para te envergonhar, mas para te restaurar. Não é para te expor, mas para te atrair. Não é para te punir, mas para te conduzir ao abraço que você abandonou. Que o Espírito Santo reacenda em você a coragem de admitir o que precisa ser confessado e a humildade de voltar para o Pai sem justificativas, sem máscaras, sem discursos ensaiados. Que Ele te lembre que há pão na casa do Pai. Há mesa. Há vida. Há perdão. Há recomeço. E esse despertar, tão precioso, é o início da transformação que você tanto necessita. 4. O Pai que corre, a graça que antecede o arrependimento e restaura a dignidade. O momento mais surpreendente da parábola acontece quando Jesus descreve o retorno do jovem. Levantou-se, pois, e veio para seu pai.
Estando ele ainda longe, viu o seu pai, e movido de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas capítulo 15 verso 20. Este verso é uma joia teológica. Cada verbo aqui é uma janela para o caráter de Deus. Primeiro, viu-o. No grego, o termo indica olhar atento, contínuo, expectante. O pai não estava distraído, ele vigilava. Ele não seguia a vida normalmente e ele esperava. Isso revela que, mesmo quando nos afastamos, o Pai nunca deixa de nos ver. Assim como em Salmos 139 verso 3, Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Segundo, movido de íntima compaixão. A palavra grega usada aqui, splashnizomai, vem de uma raiz que se refere às entranhas. É compaixão visceral, o amor que dói, o amor que sente na carne. Não é pena, é amor ativo, amor que se inclina, amor que se derrama. É o mesmo termo usado para descrever a compaixão de Jesus ao ver as multidões desgarradas em Mateus capítulo 9 verso 36. Terceiro, correu. Esse é o gesto mais chocante. Homens orientais idosos não corriam, era considerado indigno, vergonhoso. Mas Jesus coloca o Pai correndo porque a graça é escandalosa. A graça se apressa. A graça atropela protocolos sociais para alcançar o arrependido. A graça faz o que a religião jamais faria. Quarto, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O beijo aqui é um beijo contínuo, repetido, segundo a forma verbal grega. Não é um gesto frio, é acolhimento caloroso, público, incontestável. É a restauração antes da confissão completa. Observe, o filho ainda está tentando discursar, pedindo para ser tratado como servo, mas o pai já o reinstala como filho. A Bíblia inteira aponta para esse Deus. Em Isaías 65 verso 24, antes que clamem, eu responderei. Em Tiago capítulo 4 verso 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Em Romanos capítulo 5 verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora reflita. Você acredita mesmo que Deus corre ao seu encontro? Ou ainda imagina um Deus de braços cruzados, esperando você melhorar para voltar? Talvez você tenha medo de enfrentar Deus por causa do seu passado. Talvez ache que Ele vai te cobrar, te humilhar, te lembrar de tudo que você fez. Mas Jesus quer corrigir essa imagem. Deus corre. Deus abraça. Deus beija. Deus restaura. Que o Espírito Santo grave isso no seu coração. A graça não apenas te recebe, ela te transforma. Ela coloca sandálias nos seus pés, anel no seu dedo e veste nova nos seus ombros. Ela te dá identidade, dignidade e segurança. A graça não te coloca na senzala como servo, ela te coloca novamente à mesa como filho. Que esse Pai que corre te alcance hoje. Que Ele invada a distância que você criou. Que Ele desmonte o medo, quebre a culpa, apague o passado e acenda em você a certeza absoluta de que não há queda tão profunda que impeça o Deus da graça de correr ao seu encontro. 5. O filho mais velho. A religião sem graça e o perigo de permanecer na casa, mas longe do coração do Pai. Depois da festa preparada para celebrar o retorno do filho perdido, o texto diz: ora, o filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Lucas capítulo 15 verso 25. A primeira coisa que precisamos notar é que ele estava no campo, longe do Pai, ainda que morando com ele. A distância geográfica do mais novo se tornou distância emocional do mais velho. Ele não se perdeu fora da casa, mas dentro dela. Quando ele questiona o servo sobre a festa, sua reação revela seu coração, mas ele se indignou e não queria entrar. Lucas capítulo 15 verso 28. A palavra grega para indignou-se é orgis, usada para descrever ira profunda, irrefriável, como a indignação do homem que sente que seus direitos foram violados. Ele não está apenas chateado, está furioso.
A graça oferecida ao irmão revela a justiça própria escondida no seu peito. O discurso do filho mais velho é revelador: eu te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir o mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Verso 29. Ele não diz, Pai, eu te amo. Ele diz, eu te sirvo. A relação dele não é de filiação, é de performance. É obediência para merecer bênção. Ele acredita que o pai deve algo a ele. É a lógica farisaica, presente em Lucas 15 desde o início, a religião que calcula, mede, compara e exige. E quantos crentes vivem assim? Sempre cansados, sempre tensos, sempre se comparando com os outros, sempre acreditando que Deus está em dívida com eles porque fizeram tudo certo. Mas o Evangelho não é um contrato, é uma aliança. Não é mérito, é graça. O filho mais velho obedeceu, mas nunca desfrutou do pai. É nesse momento que o texto nos apresenta o gesto mais terno do pai para com o moralista. Saiu o pai e insistia com ele. Verso 28. Assim como foi ao encontro do filho rebelde, o pai agora vai ao encontro do filho religioso. O pai corre para o pecador arrependido e caminha para o religioso endurecido. A graça não escolhe tipo de pecado para agir, ela busca ambos. Então vem a declaração mais profunda do pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Verso 31. Aqui, o termo para filho é diferente do usado para o mais novo no início da parábola. Aqui é téknon, expressão carinhosa, íntima, quase como a meu querido menino. O pai fala com ternura, não com bronca. Ele revela que o problema do mais velho não era falta de acesso, mas falta de desfrute. Ele tinha tudo, mas vivia como se não tivesse nada. Agora reflita profundamente. Você tem vivido como servo merecedor ou como filho amado? Você fica feliz com a graça derramada sobre os outros ou isso te incomoda? Talvez você nunca tenha saído da igreja, mas seu coração está distante. Talvez cumpra todas as regras, mas não desfrute da presença. Talvez faça tudo certo, mas viva ressentido porque acha que Deus deve algo a você. Jesus te chama a abandonar a religião sem graça e voltar ao abraço do Pai, não pelo que você faz, mas pelo que Ele é. Que o Espírito Santo desmonte toda a justiça própria escondida no seu peito. Que Ele te liberte da comparação, da inveja espiritual, da frieza disfarçada de zelo. Que Ele te devolva a alegria de ser filho, não funcionário, amado, não merecedora e herdeiro, não escravo. Conclusão. A parábola do filho pródigo é, antes de tudo, um retrato do coração do pai. Não é apenas a história de um jovem rebelde ou de um irmão ressentido, é a história de um Deus que busca, que vê, que corre, que abraça, que restaura, que insiste, que convida. Ao olharmos para tudo que Jesus nos ensinou aqui, percebemos que cada ponto é, na verdade, um convite. 1. A ilusão da autonomia nos mostra que todos, cedo ou tarde, tentamos viver longe de Deus. 2. O fundo do poço revela o custo da rebeldia e a fome espiritual que nasce quando escolhemos a distância. 3. O despertar da consciência é a obra graciosa de Deus, chamando-nos novamente para casa. 4. O pai que corre revela que Deus toma a iniciativa na restauração, sempre com amor abundante. 5. O filho mais velho nos alerta que podemos permanecer na casa, mas longe do coração do pai, presos em justiça própria e ressentimento. A pergunta final é: onde você está nessa história? Longe, desejando as alfarrobas? Caído em si, mas com medo de voltar? No campo, ressentido? Ou na porta, ouvindo a festa mas recusando entrar? Em qualquer lugar que você esteja, o mesmo Pai te chama. Volte. Volte com arrependimento. Volte com sinceridade. Volte sem discursos ensaiados, porque Deus não quer sua performance, Ele quer o seu coração. Ele ainda corre. Ele ainda abraça. Ele ainda beija. Ele ainda restaura. Ele ainda insiste com quem está dentro da casa mas longe dele.
Hoje é um dia de retorno. Agora, permita que suas palavras acompanhem o movimento do seu coração diante de Deus. Se puder, ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu reconheço que tantas vezes tentei viver longe de Ti, confiando nos meus próprios caminhos, acreditando que poderia administrar a vida com as minhas próprias forças. Hoje eu vejo que sem Ti eu pereço de fome. Eu caio em mim e reconheço, pequei contra o céu e contra Ti. Perdoa-me, Senhor. Lava o meu coração. Quebra o meu orgulho. Restaura em mim a alegria da salvação. Eu entrego tudo diante de Ti, minha história, meus medos, meus pecados, minhas tentativas falhas de autonomia. Eu renuncio à vida distante e volto para os Teus braços. Senhor Jesus, entra na minha vida, governa meu coração, reina sobre meus pensamentos, minhas escolhas e meu futuro. Faz de mim um filho que ama a Tua presença, que vive em comunhão, que celebra a Tua graça e que caminha debaixo do Teu amor. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se essa oração expressa o que está acontecendo no seu coração, então saiba, a festa no céu. O Pai te recebe. A graça te cobre. O Espírito te renova. E o reino de Deus te vê como filho, não servo, não funcionário, não estranho, filho amado. Não deixe que esta mensagem fique apenas dentro de você. Compartilhe-a, espalhe-a, ajude outros pródigos a voltarem para casa. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre o Pai que corre. Sua ação pode ser a ponte entre uma alma perdida e a graça restauradora de Cristo. Que o Deus que vê de longe, que corre quando você volta e que insiste quando você endurece, renove em você a alegria de ser filho. E que você viva cada dia não como quem está no campo ou no chiqueiro, mas como quem está à mesa do Pai, desfrutando da graça que não falha.